alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que ainda é continuação do tema verdade ou mentira, porém ele entra no contexto ponto de vista. Vamos lá então? Nós paramos na aula anterior na página 6 e hoje nós vamos iniciar aqui, né, na página 7. Na verdade a gente tinha parado na página 7, porém com a realização do exercício 4 da charada, né? Então agora nós vamos começar aqui no texto qual é o seu ponto de vista. Bom, vamos lá. Quando nós estivermos falando de pontos de vista, obrigatoriamente nós temos que entender alguns fatores. Por quê? O ponto de vista, ele é algo muito individual, pessoal, né? E não é obrigatoriamente ser para agradar outras pessoas. É do indivíduo e ele é formado por algumas características, principalmente quando estamos falando, né, de tempo. Ou seja, o indivíduo de hoje, vamos pegar uma pessoa de hoje, que tem em média 30 anos. Ela vai ter uma opinião, né, diferente da época que ela tinha 15, da época que ela tinha 12, da época que ela tinha 10, porque nós estamos em um processo de construção. E também temos que analisar um processo muito importante, que é o processo geográfico, né? Para vocês que não sabem, o processo geográfico ele é muito importante na vida das pessoas. Por quê? Falando de ponto de vista, em modo geral, você tem que entender que o ponto de vista ele depende da região que a pessoa nasceu. Então, ou seja, do ambiente, da cultura que essa pessoa recebeu, qual a cultura predominante naquele local, quais são as outras culturas que essa pessoa teve acesso, das pessoas que essa pessoa conviveu, como que era a família dela, era uma família mais que tinha uma educação mais formal ou era uma família que já não tinha tanto acesso à educação, quais os relacionamentos que essa pessoa teve, né? Ela sofreu alguma coisa na infância. Então são vários fatores que vão encarretar até nós chegarmos no ponto de vista. O que nós temos que entender é que cada pessoa possui um ponto de vista, principalmente do tema verdade ou mentira, que é um tema muito pertinente e muito atual também. Então cada um possui seu ponto de vista e também esse ponto de vista ele pode acontecer uma variante, ele pode aí variar. Lembrando que eu primeiro vou fazer uma videoaula explicando todo o conteúdo e depois eu vou com outro vídeo gravando de cima, tá, do nosso livro para poder explicar para vocês as questões, ok? Então agora na página 8 e 9 nós vamos fazer uma atividade que eu vou explicar no próximo vídeo. Na página 10 nós temos aqui em busca do saber. Em busca do saber, e aqui em cima nós temos na hora de filosofar algumas questões que você pode fazer entre você mesmo, que é se é possível ver a mesma coisa de maneiras diferentes, que são para poder aguçar seu sentido filosófico aí. Então, em busca do saber, automaticamente, quando nós somos crianças ainda na fase enquanto bebês, nós estamos conhecendo o mundo. E através desse conhecimento, né, dessa busca, nós temos muitos questionamentos. Espera aí, mas quem criou o mundo? Então, assim, esses questionamentos, eles são pertinentes das crianças. Por quê? Porque elas estão num processo de observação e estão conhecendo o mundo. Pensa na cabecinha delas, elas foram inseridas no mundo, que existem pessoas grandes, pessoas adultas, idosos, animais, e ela tem que descobrir tudo isso porque ninguém, afinal, contou para ela. Então, assim, o porquê, né, nesse papel de exploração do mundo também é muito importante e contribui lá atrás quando a gente falou sobre o ponto de vista. Então, quando nós falamos aqui conexões, será que tudo que nós sabemos existe? Será? Será que tudo que eu sei existe? Sim, professor. Então, vou citar um exemplo, a sereia. Será que a sereia existe? É um questionamento, né? Então, você sabe, aqui em Conexões vai falar que você sabe o que é uma sereia, mas se ela existe de fato ou não vai pertencer agora à nossa discussão, comprovar, mas a argumentação sim. Então aqui é bem provável, né, que você nunca tenha se esbarrado aí com uma sereia. As sereias, para que vocês não sabem, são pessoas que são
metade peixe, metade homem ou mulher. E aqui na página 11 vai falar que essas sereias, elas fazem parte de uma mitologia. Então, ou seja, elas fizeram parte da mitologia aí grega por muito tempo e que eram chamadas aí de tritões, tá? As tritônicas, ou tritão para quando foi, né, no masculino. Então aqui nós temos aqui um conto aqui, né, uma odisseia, né, uma alada aí. Para você não sabe o que é uma alada, ela é um gênero, né, narrativo que geralmente tende, né, a, perdão, as epopeias. As epopeias são gêneros narrativos, né, que vão narrar aí questões heróicas, né, que a gente tem muitos filmes aí. Um deles, né, é sobre Gilgamesh. Se você nunca ouviu falar sobre Gilgamesh, pesquise lá sobre o muro lá, aconteceu uma luta e tal, muito legal. E o que acontece? Então, nas epopeias, nós temos aí uma historinha aqui que conta de forma bem resumida e fala também que um jeito de você matar uma sereia é você não resistir, né, do canto dela. Para terminar nossa aula de hoje aqui na página 12, bem aqui no textinho que vai falar sobre sentimento e razão. E eu vou deixar uma argumentação para vocês. Será que os nossos sentimentos eles podem atrapalhar na nossa descoberta? Nós temos que ser mais razão ou mais sentimento? E vocês vão responder para mim, ok?